nome é Adriana, eu sou PO aqui na Avenue Code desde maio do ano passado. Gabi? Prazer de novo, gente, bom dia. Eu trabalho aqui na Avenue Code desde abril desse ano e eu estou trabalhando desde o início desse projeto como Product Designer, junto com a Adri. E juntas, Gabi e eu, nós vamos apresentar aqui para vocês um case de sucesso que a gente viveu na pele durante uma discovery que a gente rodou agora em março. Ela é recente, então tá tudo bem na nossa memória, tá? Para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Discovery do quê? A gente recebeu um desafio, que era rodar uma discovery, e o desafio era o seguinte. Chegaram e falaram assim pra gente, ó, vamos rodar aqui uma discovery de 6 semanas para um banco X, e os stakeholders que vão trabalhar ali com vocês é o pessoal do time comercial desse banco, ou seja, né, galera com zero conhecimento de agilidade, de qualquer tipo de metodologia nesse sentido, que pensa e que pede coisas ali no estilo cascata, né? Beleza. O briefing é bem simples, uma coisa super tranquilo. É só recriar um produto deles que já existe, já roda, já tem cliente, já fatura. A gente vai recriar aqui para o código agora ser deles, né? Beleza? Então, como, né, que a gente vai fazer isso? Vai ser através da entrega de um MVP, então a gente vai ter que definir esse MVP, que na verdade vocês perceberam que eu coloquei ali entre aspas, né, no slide, é por um motivo, né, bem específico. Na verdade, o MVP que a gente precisava desenhar e concluir, ter uma ideia ali dentro dessa discovery, é um serviço completo, né, com uma data de entrega relativamente rígida, e também, acrescentando mais uma complexidade nesse cenário, a gente tem uma data de entrega para esse MVP relativamente rígida, né, e em um contexto de alta confidencialidade, baixo ou quase nenhum acesso aos usuários finais daquilo que já existe, ou ao código que já existe também rodando. Em suma, gente, ó, um baita desafio que chegou pra gente. A gente falou, ok, bora, a gente adora um desafio. E a gente montou um time, então, ali para rodar essa discovery e encarar esse desafio. E aí que as coisas começam a se unir, design e equipe de PMO trabalhar juntos, né? Além da equipe técnica, além do facilitador, nós formamos ali, para rodar essa discovery, um time com 6 Avenue Coders, com expertises complementares, bem diferentes um dos outros, uma coisa muito legal, que é a cara da Avenue Code, né? E a gente ficou imerso, totalmente imerso, no universo do cliente por 6 semanas, tá? Essa discovery durou 6 semanas. E a gente ficou ali explorando o que seria esse produto necessário para o cliente. E percebam que eu estou falando do produto necessário, tá? Que não necessariamente é o produto que eles imaginam, que eles nos trazem como necessidade, tá? Geralmente tem uma diferença bem grande ali entre essas duas coisas. A gente chegou a esse resultado, né, de definir o que seria esse produto necessário numa discovery que foi bem fora da casinha, permitiu para a gente conhecer a fundo as dores reais ali do cliente, bem antes da gente chegar na etapa que a gente já geralmente conhece, a nossa tradicional inception, tá? Na prática, a gente adicionou a discovery, que a gente chama de tradicional aqui da Avenue Code, 2 semanas, tá? Então, a gente teve 2 semanas a mais no cronograma da discovery para a gente rodar todas as dinâmicas que a gente previu, adicionando as etapas de design, tá bom? E aí vem uma pergunta, né? O que faz de diferença no produto, no projeto, eu investir a mais, 2 semanas a mais, né? Isso significa mais tempo nosso, do cliente, o investimento efetivamente maior, o que isso agrega, né? Para o cliente no final, colocar essas etapas focadas em design. Cara, tá aí uma pergunta de $1 milhão, né? E para ajudar a gente a construir a resposta para essa super pergunta, eu vou passar a palavra para a Gabi. Obrigada. Então, o que guiou a gente ao longo da execução desse projeto, né? A gente utilizou uma ferramenta de design thinking, de metodologia ágil, bem conhecida ali, né, do design thinking, e a gente utilizou o Double Diamond. O conceito principal desse método, além da agilidade, da inovação,
trazer maior nível de assertividade no desenvolvimento, o que é possível graças aos diversos pontos de contato. Então, se vocês olharem, a gente chama de double diamond por conta desses dois losangos, que lembram muito diamantes, né? E aí tem aqueles pontos de contato. A gente usa muito durante todo o processo, desde a imersão até a entrega, a validação, a prototipação, a gente usa muito esses pontos de contato para poder executar diferentes processos e aplicar diferentes ferramentas da nossa caixinha, que a gente, como designer, sabe que a gente tem um monte de ferramenta e a gente usa nos momentos mais adequados, né? E aí, para poder escolher essas ferramentas, a gente precisa entender bem... Pode voltar ainda, Adri. Ainda no outro. Para poder escolher bem essas ferramentas, a gente precisa entender o contexto. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais à frente sobre o comportamento do cliente, o momento em que a gente vai aplicar para poder obter uma informação acurada, né, que a gente fala. Então, a gente precisa também entender, saber não só a ferramenta, mas a melhor forma de engajar e obter essa informação, né? Pode passar. Então, ali na parte da Discovery, né, a gente utilizou, durante a imersão, a gente utilizou a pesquisa Desk, acho que dá para clicar aqui, aparece. A pesquisa Desk, benchmarking e uma construção de uma base estruturada de conhecimento, com as dúvidas mais frequentes, informações que a gente foi obtendo, que teve por objetivo organizar e disseminar essas informações com os demais membros que ainda não estavam presentes, não estavam atuantes, né, não estavam integrando a nossa equipe na parte da Discovery. Na parte de UX Research, a gente aplicou entrevistas contextuais, estruturadas para entender os fluxos, os comportamentos das pessoas usuárias e os perfis de uso, para poder fazer esse mapeamento. E ali na parte da Design Sprint, a gente organizou, a gente já conseguiu ter uma ideia da lista de features, funcionalidades e necessidades. A gente conseguiu construir protótipos de baixa fidelidade, aplicar testes de conceitos e até trazer algumas soluções para alguns problemas já encontrados. Então, a gente montou depois, não vou ficar dando spoiler, a gente vai mostrar mais para frente, que foi feito. Pode passar. E aí, gente, chegar na Inception, tá? Com toda essa base de conhecimento construída, foi um game changer pra gente, tá? A gente conseguiu pular, inclusive, algumas etapas previstas numa Inception tradicional, que a gente conduz aqui na Avenue Code, porque a gente já tinha essa base de construção vinda das etapas de design, e a gente chegou, então, numa etapa de Inception, onde a gente pôde aprofundar muito mais as nossas perguntas técnicas, e conseguir chegar num sequenciador e no roadmap, até no ballpark, de uma forma bem mais fluida, tá? Com muito menos chance de erro, a gente conseguiu mitigar muito isso, tá? E a gente colhe os frutos disso até hoje, tá? Que é a etapa seguinte, para vocês entenderem qual que foi a construção dessa discovery end-to-end. Então, nasce na immersion e conclui-se, entre aspas, ali na etapa de delivery, que é quando começa efetivamente o time a botar a mão na massa e fazer o projeto acontecer. Uhum. E aí, por objetivo, nessa etapa de research, pode ir para a próxima, a gente, nessa parte 1 ali, o que a gente conseguiu de output, né? Com uma etapa ali do contexto inicial, a equipe tem uma ideia melhor do que precisa ser aprendido através dessas pesquisas. Então, o que se segue, acho que aparece ali até embaixo, o que se segue é a etapa de sessão de construção de entrevistas com as partes interessadas. Como a gente falou, a gente teve um contexto muito restrito, só com, na verdade, 2 pessoas em específico, então a gente precisou explorar bastante para entender se o entendimento era aquele, fazer validação, ter esse aspecto que a gente precisa ter muito forte, né, da resiliência, de sempre mudar a perspectiva, assim, para ter um entendimento diferente, o que foi bem complexo no início. E depois de aprender sobre os usuários e como eles interagem com o produto, como a Adri falou ali que era um MVP, então, e esse MVP, ele vai ser... ele está sendo feito a partir de um SaaS, né? Então, que é aquele white label que já vem tudo pronto, tem muita coisa que o usuário precisou adaptar. Então, como é que a gente vai trazer essa funcionalidade, essa necessidade dentro de um contexto ali de um produto? A gente não pode só replicar, senão a gente está replicando comportamentos ali que não estão fluidos, né? Como a Adri colocou.
E aí, a saída dessa etapa é um conjunto, como a Adri comentou ali, de documentos que será consumido pela equipe durante o projeto. Então, essa jornada do usuário, os mapas de fluxo e tarefas, essa base de conhecimento e os perfis de usuários e personas. E até esses perfis de usuário é uma coisa bem interessante, que a gente entrou no projeto com 3 perfis de usuários e a gente descobriu mais 2 ali escondidos. Então, isso é muito importante mesmo. Pode passar. Então, ele, como a gente sempre fala, né? Eu gosto muito dessa metáfora. A gente pegou a nossa caixinha de ferramentas, a gente escolheu as ferramentas mais adequadas e a gente partiu ali para a aplicação, levando em consideração o contexto, o perfil dos stakeholders e tudo mais. Então, a gente fez ali algumas sessões de entrevista, explorando a ferramenta já existente, como as pessoas se comportavam ali, né, na relação, no cumprimento das tarefas principais identificadas. Depois disso, a gente desenvolveu esse fluxo. A gente pegou a jornada principal do sistema e essa jornada principal ela passava por diversos stakeholders com funções síncronas e assíncronas. Então, a gente tentou fazer esse mapeamento, que na verdade até hoje não está pronto, a gente sempre vai descobrindo uma coisa nova e incluindo, então tem várias versões já dessa jornada. Para a gente entender onde que tinha ali ações automáticas, onde tinha questões que não precisariam ser copiadas, onde tinham questões que precisavam ser ajustadas ou refinadas de entendimento. Isso tudo antes, ali bem nessas 2 primeiras semanas, como a Adri colocou. E aí, depois de construir toda essa base de conhecimento inicial, a gente foi para Design Sprint. E aí, a gente até colocou esse GIF, porque foi correndo atrás mesmo do prêmio ali, né? A gente tinha um cliente, eu acho bem importante ressaltar isso, um cliente que tem um aspecto muito conservador, inclusive relacionado à questão da tecnologia. Então, a gente teve um desafio bem grande na aplicação, na aderência e na obtenção desses resultados. Pode passar. Bom, então a Design Sprint ela começou com um checkpoint de conhecimento para a gente refinar esses entendimentos do que foi construído através das jornadas, daquela base ali. Depois disso, a gente seguiu com alguns workshops, onde a gente primeiro teve ali um comportamento, como o cliente não estava acostumado, a gente construiu um workshop com uma didática que não estava engajando, então já no segundo dia a gente mudou a estrutura, a gente fez dinâmicas, né, montadas em planilhas, que foi como ele interagiu e foi muito, muito positivo. E aí, depois disso, a gente reuniu as informações complementares e a gente começou a idealizar uma solução junto com os stakeholders ali, a parte mais de prototipação. E, para finalizar, essa base de conhecimento alimentou também a Inception. Como é um produto complexo, a gente já conseguiu entrar ali na Inception com alguns questionamentos e até um pouco mais de propriedade para poder, e um conhecimento já adquirido ali com o cliente. Então, a gente conseguiu também refinar algumas questões que o cliente entendia como prioridade de negócio ou de sistema, e a gente conseguiu priorizar ou despriorizar de acordo com o conhecimento que a gente já veio ali da parte da Design Sprint. E até hoje, a gente usa esses testes de conceito, refinando, lógico, né, para os nossos protótipos de alta fidelidade, que estão acontecendo agora durante as sprints, né. Então, aqui um pouquinho da Design Sprint, das dinâmicas aplicadas. Aqui está aquela base de features que a gente colocou, então a gente construiu uma planilha com algumas colunas, então a origem, então, por exemplo, ali tem teste de usabilidade, a tela, como são vários perfis com vários comportamentos, várias telas diferentes, a gente colocou ali também, o perfil de uso, a categoria, se é uma necessidade, se é uma melhoria, se é uma funcionalidade nova, se é um ajuste, uma correção de fluxo, qual foi a descrição obtida através da entrevista ou do teste, ou qual foi o contexto passado pelo cliente, o status, se foi aplicado ou não, se de repente não faz sentido mais aplicar, e a descrição do que foi aplicado, porque, por exemplo, assim, entendendo que o time ia aumentar, e entendendo que não é necessariamente o que o cliente reporta como solução, que é a solução real para a necessidade, a gente colocou ali uma descrição do que foi feito a partir daquilo, até porque a documentação é muito importante para a gente poder chegar ali com o cliente
e falar, então essa decisão foi tomada a partir disso, disso. Então, a gente consegue muita credibilidade e confiança a partir desse mapeamento. Boa, Gabi. E aí, pode falar, desculpa, eu ia falar. Imagina. Pode ficar à vontade, complemente. Eu ia comentar que a gente foi para a parte da Inception, que é o que você ia falar agora. Eu ia falar que, assim, imagina para quem já passou por um processo de discovery, ou conhece mesmo a parte teórica, né, mesmo sem ter visto ali na prática, você iniciar uma Inception, que é o seu objetivo ali, é você conseguir construir um roadmap e priorizar as fases do que você vai trabalhar com o cliente, né, no produto que ele deseja, com uma base construída de conhecimento, estruturada, com um backlog do que poderia vir, já a gente ali na cabeça imaginando o que poderia ser MVP, o que poderia compor uma versão incremental. Então, você abrir uma Inception com essa base de conhecimento construída e estruturada, gente, fez toda a diferença, tá? A gente conseguiu chegar à Inception com um vocabulário muito alinhado com o cliente. Então, perguntas que a gente faria nessa etapa já estavam respondidas, a gente falava a mesma língua que eles, a gente conseguiu chegar nesse momento com a cabeça pronta e algumas ideias até já em mente para propor sugestões ali, né, saídas diferentes do que eles nos trouxeram originalmente, e a gente conseguir chegar num produto muito mais assertivo, né, num plano de produto muito mais assertivo para o que seria o MVP e para o que seriam as versões incrementais. E uma coisa que cada vez mais a gente percebe que é super importante, a gente conseguiu levantar já antes de começar a Inception diversas premissas que seriam essenciais estarem de pé para que o projeto pudesse acontecer. E ali, durante a Inception, onde a gente pôde explorar mais o conceito técnico por trás de cada funcionalidade que o cliente precisa, de cada dor que os usuários do nosso cliente têm, a gente conseguiu levantar outras premissas importantes também e mitigar uma série de possíveis problemas que a gente enfrentaria mais para frente, tá? Tá, então a gente falou aqui, a gente teve um cenário complexo, um cliente super tradicional, mas a gente teve uma fase de discovery muito maior do que a gente está acostumado a ter, com todas essas etapas de design. Em suma, né, o que isso trouxe de diferença para a gente? Além de tudo que a gente passou para vocês até agora, que mensagem a gente quer que vocês saiam da importância de aplicar etapas de design durante uma discovery, tá? Aí a gente chamou essa parte, tá, and the Oscar goes to, quais são os pontos mais relevantes de tudo que a gente falou até aqui, né, por que é tão importante, por que a gente deveria sempre aplicar design dentro de uma discovery. A gente conseguiu identificar de uma forma muito mais assertiva as causas das dores do cliente e dos usuários do cliente, tá? Isso significa de forma prática para o produto que a gente sugeriu e vem criando, que a gente não está colocando soluções paliativas do que a gente está desenvolvendo. A gente está tratando causa raiz. Isso é muito assertivo do ponto de vista de não desperdiçar tempo, nem equipe, nem investimento. Tá? É uma saída bastante importante. A gente conseguiu diminuir riscos e incertezas do lado do planejamento, né? A gente conseguiu falar para o cliente de uma forma muito mais clara: olha, a gente precisa, para construir esse cenário que você está nos pedindo, que isso, essas determinadas premissas sejam realidade durante a execução do projeto, para que a gente consiga te entregar aqui nesse tanto de sprint, que a gente está imaginando aqui dentro dessa discovery, com esse time. E, claro, a gente consegue, com todo esse campo bem explorado, bem entendido, da parte técnica, da parte da jornada do usuário, tudo bem claro, a gente consegue ter espaço de tempo mesmo, né, quantidade de dias ali dentro da Discovery, para a gente conseguir aplicar
etapas de inovação, né? Pensamentos de inovação, dinâmicas voltadas para isso. E a gente conseguir mostrar para o cliente, ali no sequenciador, que é uma das saídas da Inception, olha, aqui você tem um espaço para inovar. É um produto tradicional? Sem dúvida. Produtos bancários são tradicionais, focados em segurança, focados muito em resultado financeiro, óbvio. Mas isso não significa que a jornada do usuário, que vai passar pelas etapas A, B e C para chegar no objetivo D do produto, precisem ser quadradas também. Então, com tudo isso, a gente conseguiu construir um caminho de inovação e vem aplicando isso no nosso dia a dia, nos protótipos que a equipe vem criando e na hora de colocar esses protótipos para rodar, né? De codar realmente todo esse plano que a gente conseguiu estruturar, tá? Ok, isso aqui sou eu contando para vocês, é a Gabi contando para vocês, mas qual que é a nossa cereja do bolo, né? O que fez a gente entender que realmente o case da Discovery rodando as etapas de design foi um sucesso? O feedback do próprio cliente, né? Ele chegou para a gente depois de vários momentos de resistência, da gente ter que, como a Gabi comentou ali em um ponto, voltar atrás e falar, poxa, esse formato aqui não está dando certo, essa ferramenta não está dando certo, a linguagem que o cliente entende, ela é muito mais voltada para planilha, sabe? Um pensamento mais ali estruturado, voltado para o Excel do que para, sei lá, um Figma da vida. Como que a gente une essas duas coisas? Então, depois de dar esse passo para trás, entender qual que é o idioma do cliente, voltar para ele falando a língua dele, aterrissar as expectativas e efetivamente mostrar o que a gente está fazendo aqui, cliente, nessas etapas todas de design que a gente está fazendo aqui, que parecem tão soltas no primeiro momento, vão te permitir chegar ao resultado A, B e C, né? Então, a gente conseguiu estruturar uma relação realmente de confiança com o cliente, a ponto deles nos darem esse feedback. A gente confia em vocês, a gente confia na metodologia que vocês rodam, façam o que vocês precisarem fazer. A gente sabe que vai sair o que a gente espera. E conta com a gente a cada passo que vocês forem tomar dentro dessa metodologia. Para a gente, nesse momento que a gente recebeu esse feedback de um dos stakeholders, a gente entendeu. Esse discovery deu certo, todas as etapas que a gente vem planejando estão dando certo, e isso vai combinar num produto de sucesso, tá? Então, não é só a Adriana contando, né? Não é só a Gabi contando, é o cliente endossando realmente que uma discovery completa dá certo, tá? Esse é o recado que a gente queria passar para vocês, a importância que a gente vê da união do Discovery com o PMO, então PO trabalhando com o técnico, com o design, qual a saída disso, qual que é o benefício? Tudo de bom, gente. É isso que a gente queria compartilhar com vocês. Arrasaram! Muito bom. Gente, excelente, parabéns. Tem muito assunto que eu gostaria de falar aqui, mas deixar aberto aqui a perguntas para vocês. Aí, apresentação e conteúdo de milhões, Brasil. Sem palavras, foi incrível. Só orgulho desse time de poderosas. Maravilhoso. Camila tem uma pergunta. Pode falar, Camila. Maravilhosas, meninas. Amei a apresentação, assim, toda a noção da Discovery, gostei muito, e até de ver os resultados e como foi tangível, assim, como vocês mostraram para a gente. Eu só queria fazer uma pergunta. Ao todo, quantas sprints foram da Discovery? A gente não trabalha com sprints na Discovery, né? A gente contratou, foram aquelas fases, deixa eu até voltar aqui para você, para mostrar as etapas. A gente trabalhou nestas etapas, eu chego lá. Aqui. Então, Immersion, UX Research and Design Sprint, aqui foram as semanas adicionais, a Inception, então a gente trabalhou num total de 6 semanas, tá bom? 6 semanas, tá. 6 semanas. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Cami. Mais alguma pergunta para essas maravilhosas? Eduardo. Vai lá, Edu. Olá, meninas, tudo bem? Aqui é o Edu. Fiquei curioso, parabéns aí pelo trabalho, muito, muito bacana. Tem muita sinergia com projetos que a gente atua também no cliente. Minha pergunta é, essa transição ali da parte Design Sprint para Inception, quando vocês abriram essa etapa da Inception, se vocês utilizaram,
Por exemplo, o material dos workshops anteriores, na Sprint, vocês fizeram um deparo para entrar nessa etapa, apresentando, só para entender como que foi essa transição de fase, sabe? Super relevante tua pergunta, Edu. A gente tomou muito cuidado para que a Inception não fosse repetitiva, né, para o cliente, porque a gente já tinha feito muitas perguntas até chegar naquele ponto. A gente tomou muito cuidado para que toda a base de conhecimento que as meninas de design construíram até ali fosse compartilhada com o time que ia aplicar a Inception, né, para não estressar o cliente. Então, sim, a gente aproveitou muitas coisas, a gente conseguiu trazer coisas já preenchidas em certos boards das dinâmicas da Inception, para não ficar repetitivo e para a gente conseguir aproveitar mais, né, coisas que a gente geralmente não consegue perguntar a fundo numa Inception tradicional.